Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Hoje, meio aos trancos e barrancos aqui, a gente está tentando fazer a transmissão com alguns minutos de atraso. O tema que nós vamos reflexionar hoje é os vícios e o espiritismo. No pouco tempo que temos, nós vamos fazer um apanhado muito geral a respeito dos vícios e quais as suas influências sociais, psicológicas e principalmente espirituais. Esse tema ele vem de encontro a uma sequência de palestras que nós fizemos nessa casa, que começou em agosto, que falamos primeiramente sobre a morte, o mecanismo da morte, depois o suicídio. E digamos que para fechar a trilogia, falaremos hoje do vício, que em realidade é um suicídio inconsciente. E por que bater nessa tecla do vício? Porque é de conhecimento de todos que nós vivemos uma época que podemos classificar como a sociedade mais viciada da história. Mas o que seriam os vícios? Entendamos que é natural durante a vida do ser humano desenvolvermos hábitos. Nós temos hábitos naturais, hábitos normais, como tomar banho todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, almoçar, jantar, estudar, trabalhar, são hábitos. E quando um hábito nos faz mal, nos traz más consequências, eles são chamados então de vícios. Então é uma classificação do mau hábito. Agora, existem vários tipos de vícios. Os vícios morais, os vícios comportamentais e os psicoquímicos, através dos psicotrópicos. É vício moral, é vício comportamental, várias atitudes que nós temos e que às vezes nem percebemos. Como, por exemplo, algo que eu tenho certeza que ninguém aqui dentro faz, falar mal da vida do outro. Isso é um vício moral, né? Termos raiva, sermos pessoas emburradas, magoadas, carregarmos vontades como, por exemplo, de se vingar. Eu não levo desaforo para casa. São vícios morais. E os vícios comportamentais, eles vêm um pouco de encontro a esses que nós vamos falar hoje. Porque esses morais deixaremos de lado, porque o tempo não dá. Nós vamos focar hoje a nossa reflexão nesses vícios que são a base hoje da nossa sociedade. E que cuja sociedade vem sofrendo um ataque muito grande de diversas frentes, seja da violência, seja da queda moral, que tem como base os vícios. Os vícios são tão maléficos para a nossa vida, que se a gente for fazer um apanhado geral, ele está na base de praticamente quase tudo de ruim que acontece hoje. Como, por exemplo, as pesquisas últimas demonstraram que um adolescente ou um jovem que faz uso da maconha recreativa, uma vez por semana apenas, ele tem 3 vezes mais chances de desenvolver algum tipo de problema psiquiátrico. O álcool, que hoje é visto com muita naturalidade, que até um certo tempo atrás tinha limitações de idade, hoje nós vemos adolescentes a partir de 12 anos já bebendo como adultos. Não raras vezes chegam nos pronto-socorros adolescentes na casa dos 14, 15 anos em coma alcoólico. Basta entrarmos nas redes sociais e nós vemos esses adolescentes, jovens, adultos, postando toda sorte de fotos alusivas a algum tipo de bebida. Isso é muito sério.
Porque só sabe a desgraça que é um alcoólatra quem tem um dentro de casa. Que segundo as pesquisas, um alcoólatra para, em média, 6 pessoas da família que precisam de alguma maneira cuidar dele. Porque se ele beber, ele dá problema. Se ele sair para uma festa e beber, ele dá problema. Se ele ficar em casa, ele dá problema. No trabalho, ele dá problema. E uma pesquisa recente feita aqui em Goiás, com vários motoristas, pasmem, 20% deles assumiu que dirige depois de beber. E outros 20% disseram que mesmo sabendo que não é permitido dirigir depois de beber, dirigem porque não acreditam que o álcool tira a sua sensibilidade ao volante. E basta entendermos que se a pessoa sequer se instruísse, se informasse, estudasse um pouquinho, ele saberia que o álcool sim. Porque o álcool é extremamente inibidor. Aí alguém fala assim, quando eu bebo, a última coisa que eu fico é inibido. Mas esse é o ponto. Porque quando nós estudamos o mecanismo do álcool no corpo, nós descobrimos que a primeira coisa que o álcool inibe é o córtex pré-frontal, que é uma região que fica aqui atrás da nossa testa e que é responsável, entre outras coisas, digamos, pelo nosso juízo. Ele é o limitador da nossa coragem. E quando ele é inibido, nós perdemos todas as travas morais. A gente se acha mais bonito, a gente começa a achar todo mundo mais bonito. É por isso que as pessoas bebem e brigam com facilidade, porque o córtex pré-frontal está inibido. E aí vai acontecendo uma série de coisas em cascata. A maioria dos assassinatos que ocorrem hoje em nossa sociedade, principalmente de jovens, tem na base o uso de drogas, o tráfico de drogas. Basta ligarmos a TV e ver o caos de violência que vive hoje o Rio de Janeiro por conta do tráfico de drogas. Portanto, se não existissem os viciados, grande parte dos problemas da sociedade, a partir da violência, já teria acabado. Então isso é muito sério. Mas as pessoas não levam a sério. Por quê? Porque o costume de todos vai criando o hábito ao ponto de ser tão comum que passa a ser aceitável. Que as pessoas passam a achar isso natural. E esse é o ponto principal da nossa conversa. O que leva então ao vício? Eu posso falar aqui um monte de motivos. Agora, a base, o principal que leva a pessoa ao vício é o atraso moral e espiritual do indivíduo. Porque quando nós observamos a escala evolutiva e observamos que o nosso planeta está apenas um degrau acima dos planetas primitivos, nós entendemos que nós, seres humanos, na atualidade, estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Portanto, mais próximos das sensações do que das emoções. Fazendo com que nós nos apeguemos muito mais às sensações que o corpo nos proporciona. Então, quando ligamos o atraso espiritual e o moral, entendemos por que tem o vício. Certa feita eu estava em Brasília e fui convidado por amigos para participar de uma entrevista com um filósofo que é ainda uma das sumidades no YouTube, muito conhecido, muito famoso, tido como uma pessoa extremamente inteligente. E eles iam fazer um artigo e me convidaram. Então fomos em 5 pessoas. Na hora certa, no local correto, adentramos ao salão, uma sala ali de uns 30 metros quadrados, e ele estava sentado à mesa, nos cumprimentou a todos, bastante simpático, bastante educado, e quando foi começar então a sessão de perguntas,
o cara saca um charuto quase o tamanho desse microfone e acende. Quando ele faz aquilo, eu levanto, digo que vou ao banheiro e saio. E não volto. 1 hora e meia depois, termina, o pessoal sai e fala: poxa, Carvalho, como que você perde a oportunidade de conversar, de interagir com um cara tão inteligente? Eu disse: para lá. Ele pode ser muito culto, ele pode ser um intelectual, muito instruído, mas se ele fosse inteligente, ele não fumava. Então existe uma diferença. E esse é um dos pontos básicos. Porque a partir do atraso moral e espiritual, a realidade da nossa sociedade hoje é um motor propulsor do vício. O hedonismo e a vida materialista, basicamente. O hedonista é aquele que busca tirar prazer ao máximo de tudo que a matéria e que o corpo proporciona. Então ele tenta viver ao máximo os prazeres da vida, sem se preocupar com outras coisas. E isso está intimamente ligado com a vida materialista. Mas eu não falo do paradigma materialista. Eu falo da vida voltada às coisas da matéria. Porque existem, e eu conheço, pessoas que se dizem espíritas e são extremamente materialistas. Vivem para as coisas, para as conquistas das coisas materiais, sem se preocupar com pós-morte. Então essa vida hedonista, ela vai de encontro ao que disse Zygmunt Bauman, que eu já falei aqui várias vezes. Um filósofo polonês, que desencarnou agora em janeiro de 2017, escritor de mais de 40 livros, e que lançou a teoria da sociedade líquida. Segundo Bauman, ele fala que a nossa sociedade perdeu a forma, que tudo se tornou descartável e volúvel. Tudo. Das coisas às pessoas. E principalmente as pessoas, porque quando buscamos Viktor Frankl, lá na década de 1950, o psiquiatra vienense, que foi prisioneiro em Auschwitz, o campo de concentração nazista, criador da logoterapia, a terapia dos sentidos, ele falava ainda em 1950 sobre a coisificação, que é a despersonalização das criaturas, das pessoas. Transformamos as pessoas em coisas. E numa sociedade líquida, onde as pessoas não lutam mais para manter, para permanecer, para dar manutenção, tudo que estraga, troca-se. O celular estraga, é mais fácil trocar. O meu emprego começa a dar problema, eu já espalho currículos, eu prefiro sair. O meu funcionário começa a dar problema, eu não procuro saber o que está havendo, eu demito. A minha parceira, não está legal o relacionamento, eu termino e arrumo outro. E as pessoas como coisas, que é a prova. Converse com o adolescente, com o jovem, com o adulto jovem. E ele vai te contar o seguinte: ontem eu fui numa balada e beijei 5 bocas. Ele não beijou as pessoas, ele beijou as bocas. Uma outra gíria muito comum: ontem eu saí e peguei um corpinho. Ó, fiquei com aquele corpinho. As pessoas se tornaram coisas. E quando nós aliamos essa coisificação, essa sociedade sem forma, e a materialidade da vida hedônica, é nitroglicerina pura para a vida pessoal das pessoas. Porque um vazio existencial gigantesco começa a tomar conta das pessoas. Porque nós não somos matéria. Nós não fomos criados para viver a matéria. E quando nós somos levados muito pela matéria, acende no painel a luzinha amarela ou a luzinha vermelha, que dispara um mecanismo que nos faz voltar para o eixo. E esse mecanismo, entre tantas coisas, costuma ser a dor. E aí começa a complicar. Porque quando nós vemos uma sociedade materialista, materializada, que não pensa no futuro do espírito,
buscando apenas o prazer das coisas, quando esse prazer acaba, vem o desespero, vem a loucura, vem a depressão. O que vem de encontro a estudos da Universidade de Colômbia, que disse que até 2025, nós seremos no mundo 1 a cada 2 pessoas com algum tipo de problema psiquiátrico. A metade da população. Isso quer dizer o quê? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Se não for ela, vai ser você. E isto tem um impacto muito profundo, porque vai virando o cachorrinho correndo atrás do rabinho. Um ciclo vicioso, que a hora que o cachorrinho ficar tonto, ele tomba. E o nome desse tombamento se chama suicídio. Portanto, as projeções de aumento de suicídio são extremamente temerárias, por conta da viciação e dos vícios. Mas então, por que isso acontece? Não seria mais fácil Deus tirar de nós isso? Numa visão infantil, né? De que Deus coloca e tira tudo em nós a bel prazer, segundo a vontade dele. Como se Deus estivesse em algum lugar, na nossa velha visão teológica, jogando dados, lançando a sorte das pessoas. Olha, você foi bonzinho, vou fazer isso para você. Você foi malzinho, vou tirar. Não é assim. Somos responsáveis pelas nossas atitudes. Os vícios existem porque existe o nosso apego às coisas que viciam. Porque Deus faz tudo em a natureza para nos beneficiar. Está aí um carabidinol, derivado da planta da maconha, que cura doenças que hoje nenhum medicamento aprovado consegue curar. Mas aí Deus faz a maconha para ter o carabidinol, nós vamos usando a maconha para nos tirar e dar um barato. Percebeu? A cana faz o açúcar, faz o combustível e faz também o que nós preferimos tomar. E nos viciamos. Nos viciamos por quê? Porque nós somos espíritos dentro de um corpo físico, que tem o seu mecanismo, que tem o seu funcionamento. E quando nós estamos sujeitos a esse corpo físico numa reencarnação, nós estamos sujeitos ao funcionamento dele, que começa no cérebro. Esse grande, maravilhoso, ilimitável computador que gere a máquina mais perfeita que Deus criou no universo, que é o nosso corpo, o corpo humano. E que tem o seu mecanismo. Então, num apanhado muito rápido, muito geral, nós vamos tentar explicar o que acontece e por que acontece a dependência química, a dependência psicológica. Nós somos criados, o nosso cérebro, ele já está adaptado há mais de 2000 anos, por exemplo, para que nós aprendamos por tentativa e erro. O homem aprende tentando, errando, retentando, refazendo, até aprender como não se faz e como se faz. Da mesma maneira, nós temos uma região no cérebro, que a ciência já identificou, que é a região da recompensa, que também fica no córtex, que é uma região onde tudo que eu fizer e me causar prazer, essa região nos recompensa, liberando no sangue hormônios que nos dão sensação de bem-estar. É o funcionamento que nos faz apegar ao que aparentemente é bom. Então, por exemplo, se eu estou num dia de estresse, muito trabalho, eu chego em casa e vejo o meu gatinho, meu cachorro brincando, ou vejo um pôr do sol, aquilo me dá prazer. Leva um tempo, mas me causa, numa escala que eu estou criando, apenas de maneira didática, para que a gente possa entender. Lógico que não é assim. Mas, por exemplo, quando eu vejo o pôr do sol, o cachorro brincando, no meu cérebro, me dá uma sensação de prazer que vai no grau 2. O meu cérebro, então, me libera neuropeptídeos, que através dos neurotransmissores vão me dar uma sensação de relaxamento, de prazer. E sempre que eu estiver estressado, tentativa e erro, eu vou buscar o cachorrinho pôr do sol. Mas aí um dia eu experimento uma coisa que pouquíssima gente gosta, que eu tenho certeza que aqui ninguém gosta, e que quando eu como,
leve essa sensação lá no 5, que é uma barra de chocolate. Eu como chocolate, vai no 5. Meu cérebro recebe aquilo e percebe que aquilo é melhor do que o pôr do sol, do que do cachorrinho. E me dá uma sensação de prazer maior. Então, eu começo a buscar, quando eu estiver estressado, o chocolate, porque ele me dá uma reação maior do que o pôr do sol. Então, eu vou ter a tendência de buscar o chocolate. Só que um certo dia, eu experimento a cervejinha, que tem um grau alcoólico relativamente baixo. Mas quando eu tomo uma latinha, o grau de prazer no meu cérebro vai no 20, e muito mais rápido. Então, eu passo a procurar a cerveja ao invés do pôr do sol e ao invés do chocolate, porque me dá uma reação muito maior e muito mais rápida. E aí começa o problema, porque tudo no nosso organismo também é adaptável, é condicionável. Assim como os nossos músculos são condicionáveis, de maneira que se eu vou na academia e lá eu levanto 20 quilos sempre, daqui 3, 4 meses, aqueles 20 quilos já não fazem o mesmo efeito que fazia 3, 4 meses atrás. Eu preciso colocar 25 ou 30, porque os meus músculos se adaptaram àquele peso, e o nosso cérebro é a mesma coisa. Chega um ponto que uma latinha de cerveja não me dá o grau 20. Eu preciso de 2, eu preciso de 3, eu preciso de 5, para ter os mesmos grau 20. E daí, nesse ponto, eu já tenho uma dependência química. Porque o meu corpo já depende daquilo para me dar uma sensação X de prazer e de bem-estar. E eu acho que eu preciso daquilo, porque se eu sou tímido, eu chego numa festa e bebo um pouquinho, eu fico desinibido. Eu crio a dependência psicológica, eu acho que eu preciso daquilo. Vai chegar um ponto que 10, 20 latinhas já não me dão o grau 20. E como a minha bexiga não aguenta tanta cerveja, eu experimento um uísque que tem mais álcool por menos quantidade de líquido. E quando eu tomo, me dá um grau 50. Quando eu chego a esse ponto, aquelas coisas de pôr do sol, de cachorro, de chocolate, perderam a graça. Já não me atraem mais. Eu vou buscar aquilo que me dá um resultado mais rápido. E se eu chegar cada vez a experimentar algo cada vez mais forte, chegando até as drogas químicas, me dá um grau 500. Nesse ponto eu já não consigo sair mais sozinho. O meu corpo já é altamente dependente daquilo. Eu estou, por definição, viciado. É assim que acontece mais ou menos o vício. O álcool, segundo pesquisas, leva de 3 a 6 anos para viciar uma pessoa. Isso quer dizer o quê? Que um adolescente que começa a beber aos 14, no hau-hau, no oba-oba dos amiguinhos, aos 20 já é alcoólatra. A heroína vicia, em média, em 2 meses. E o crack, na primeira fumada. Cada um tem uma reação. Mas o problema seria bom se parasse aí. Mas não para. Não para porque nós sabemos dentro da doutrina que nós vivemos mergulhados no oceano de vibrações de pensamentos. E que nos atrai e nos repele por afinidade. E quando nós buscamos Paulo de Tarso, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, nós entendemos que no plano espiritual, que não é lá, é aqui. Porque o Chico disse que a grande maioria dos espíritos desencarnados, que ainda estão numa consciência do que Jonas de Angelis chamou de consciência de sono, que enquanto encarnados vivemos apenas para satisfazer o corpo, ou seja, comer, dormir e fazer sexo. Ao desencarnar, continua nessa consciência de sono. A grande maioria, portanto, ainda presos à crosta da terra. Em resumo, aqui. E nós afinizamos com quem? Com todos aqueles que estejam no mesmo padrão vibratório.
Assim como eu ligo uma rádio, numa frequência, eu vou pegar a FM daquela frequência, eu não pego a outra. Os nossos pensamentos, a mesma coisa. Quando nós voltamos ao mecanismo da viciação, e aliamos isso ao conhecimento espírita, de que quando estamos encarnados, somos basicamente 3 corpos, eu digo basicamente porque são mais. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Nós sabemos que o perispírito é um corpo semimaterial idêntico ao corpo físico, com outro tipo de moléculas, com a outra vibração, mas idêntico, porque é ele que molda o nosso corpo físico. Portanto, quando desencarnamos, alguém, um médium vidente, vê o espírito e fala: eu vi o fulano. Ele não viu o fulano, ele viu o perispírito do fulano. E sabemos que da mesma maneira que muitas das doenças que nós geramos no corpo físico, e que hoje a medicina já chama de doenças psicossomáticas, que para a medicina ainda são geradas pelo pensamento recorrente, nós sabemos que o motor gerador do pensamento é o espírito. E que todo pensamento lançado passa pelo filtro que se chama perispírito. E como eu passo o café recém-fervido no filtro e sai a água preta, mas a borra fica no filtro, os nossos pensamentos negativos saem e a borra, por assim dizer, fica no filtro do perispírito. E esse desequilíbrio gerado gera as doenças no corpo físico, simples assim. E o contrário também. O que nós fazemos no nosso corpo físico vai na mão contrária interferir no perispírito. Portanto, as lesões que nós causamos no nosso corpo com os vícios, e vamos hoje nos ater mais ao álcool, desde a língua, porque a metabolização do álcool começa já na língua, e desce pelo esôfago, estômago, intestino, é absorvido, corrente sanguínea, filtra, fígado, sistema nervoso. Ele causa dano nisso tudo. Causou dano nisso tudo, reflete nisso tudo do corpo perispiritual. E aí começa o grande problema. Porque quando eu estou encarnado, eu consigo pegar o copo de bebida e tomar. Desencarnado não. E o vício não cai com o corpo. Porque o vício, ele traz a dependência psicológica, que segue com o espírito, e a dependência química, que segue com o corpo semimaterial perispírito. E aí começa a grande aflição, porque a morte não muda nada. Nós mudamos de vibração, mas a minha individualidade continua. Eu, Carvalho, continuo com os mesmos gostos, preferências, e se eu tiver o vício, com o mesmo vício. Só que em espírito eu não consigo pegar o copo. E aí? E aí? Que os sintomas da crise de abstinência de alguém encarnado que fica sem o vício, segue o perispírito. E o espírito sofre. E a ele não resta nada a não ser se aproximar de quem bebe, para tentar ali aplacar um pouco o seu sofrimento, a sua abstinência. E da mesma maneira que na mediunidade nós interagimos com o espírito comunicante, digamos que ela age de uma forma reversa, permitindo ao espírito sentir de certa maneira as influências daquilo que um encarnado está usando. Então, assim, de uma maneira muito simplista e rápida, durante, por exemplo, a psicofonia, conhecida como incorporação, que muita gente acha que o espírito entra no corpo e não entra, a física fala, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O perispírito do médium expande, incha, infla, ao ponto de extravasar os limites do corpo. O espírito comunicante interpenetra o campo dele no campo do médium, e ali há a troca da informação. Ao ponto de que o que o espírito comunicante pensa, o cérebro do médium decodifica e pensa. O que ele fala, o médium fala.
Porque todos nós irradiamos fluidos. Assim como o celular que está ligado aqui está irradiando sinais para que a torre saiba onde ele está, para que o GPS saiba onde ele está. Então ele tem que mandar alguma coisa. Nós fazemos a mesma coisa com os nossos pensamentos. Uma analogia muito grosseira, mas para entender seria como o odor que a gente exala. Estão todos virados para mim. Se entra alguém lá no fundo, um desses andarilhos, que nesse calorzinho gostoso, tem 3 meses que não toma banho. Basta ele entrar lá fora, na porta, e todo mundo vai saber que entrou alguém aqui que não tomou banho. Que ele exala esse odor. Assim como também, se entrar alguém que acabou de sair do banho, que está com aquele perfume francês delicioso, basta ele ficar 3 minutos em pé lá, e aquele cheiro exala, inunda a sala, e a gente sabe que tem um cheiro bom. Os nossos pensamentos é a mesma coisa. Quando temos pensamentos positivos, exalamos um perfume, por assim dizer. E quando temos os negativos, exalamos o odor. Agora, o andarilho que anda com o andarilho não sente o cheiro do outro. Por quê? Acostumou. No plano espiritual, é a afinidade. Então, como nós exalamos o odor do vício, nós atraímos o espírito viciado. E ele vem. E ele debruça sobre nós a sentir o hálito da bebida. Os eflúvios psíquicos que nós emitimos ao beber. E aquilo aplaca um pouquinho a sua abstinência. E o sofrimento dele, que era de 100%, passa a ser de 80%. Ah, mas 20% é pouca coisa. Suponhamos que você está no deserto há 2 dias sem água. No limite da morte. Aí chega alguém com uma colherzinha de água fresca e põe na sua boca. Vai matar a sede? Não. Mas vai diminuir um pouco. Ali você vai saber a diferença de 20%. Agora, se o Espírito achou alguém que lhe traz um pouquinho da sensação que aplaca a sua dor, você acha que o Espírito vai deixar aquela pessoa? Jamais. Aqui nasce um processo que nós conhecemos como obsessão. E o problema é que às vezes o viciado não carrega um, carregam vários. André Luiz, no livro, se não me engano, Sexo, eu confundo sexo e obsessão com sexo e destino. Um é do Divaldo, outro é do André Luiz. Mas nesse do André Luiz narra a história de um caso desse. André Luiz chega com o mentor numa casa para visitar uma moça, e assim que ele entra no apartamento, tem lá um homem deitado numa cadeira, dormindo, e 2 entidades perversas que estão num padrão tão baixo, vibratório, que não percebem a entrada deles. E de repente um deles levanta e fala: eu preciso beber. Chega lá, coça a garganta do cara e fala: vamos beber, vamos beber. E ele acorda. Nossa, me deu vontade de tomar uma. Mas o sono estava forte e volta a dormir. O outro então levanta, chega lá e André Luiz escreve que eles tinham mais ou menos a mesma altura, o mesmo corpo. Ele senta no lugar do cara. Quase que uniu os dois. Claro que vibrações diferentes. E ele começa: eu preciso beber, vamos beber. O cara levanta com muita vontade. Vai lá, abre o uísque e toma. E quando ele toma, o espírito goza junto. Mostrando como que funciona esse processo. Esse processo, ele nasce desse jeito, sim. Só que tem um problema. Voltando ao viciado reencarnado, nós sabemos também que todos os nossos maus hábitos, que de alguma maneira antecipam o nosso retorno ao plano espiritual, em outras palavras, que nos mata mais cedo, é por definição suicídio. Ah, mas eu não quis me matar. Sim, existe o suicídio direto, que é aquele que eu faço porque eu quero, e existe o suicídio indireto, aquele que eu vou sem querer. Então, se eu faço coisas que colocam em risco a minha vida, e eu desencarno, entro no plano espiritual como suicida. Eu pego a minha moto e saio na rodovia a 160 por hora. E de repente não consigo fazer uma curva, passo direto e desencarno. Tadinha, porque Deus quis, estava na hora dele, não estava não. Ele sabia daquele risco e colocou em risco a sua vida. Suicida indireto. E quem aqui não sabe que qualquer tipo de uso de qualquer psicotrópico, psicoquímico, não nos mata mais cedo? Pega uma Mercedes-Benz, um dos melhores motores do mundo.
Todo dia você abre o tanque e coloca uma pitada de areia. Todo dia você abre o tanque e coloca uma pitada de areia. Por melhor que seja o motor, vai chegar um dia que ele trava e funde. É o nosso corpo. Por melhor que seja o meu organismo, vai chegar uma hora que ele não suporta, trava e funde. E eu entro no plano espiritual como suicida. Por isso que o viciado sofre 3 vezes. Ele sofre com as doenças advindas do uso do que ele faz, do vício. Ele sofre na desencarnação, na vida pós-morte, no plano espiritual como suicida, sofrendo André Luiz, por exemplo. Começa o livro Nosso Lar, já no Vale dos Suicidas, ouvindo todo mundo chamar ele de suicida, fica lá 8 anos. E recolhido ao hospital da cidade espiritual que dá nome ao livro Nosso Lar, o mentor Lises esclarece: você é um suicida inconsciente. Mas como? Eu morri doente, sim. O seu câncer que te tirou a vida, muito jovem, foi causado pelo excesso de comida, gordurinhas, doces, pelo excesso de álcool, agravado pelo resquício de uma sífilis que ele teve na juventude, porque vivia nos bordéis. Desenvolveu um câncer, suicídio inconsciente. E a terceira coisa que o viciado sofre é na reencarnação. Porque nós sabemos que todas as doenças, por assim dizer, todas as lesões que nós causamos no nosso perispírito, que é um corpo semimaterial, necessita de uma reencarnação material para cicatrizar. E as doenças que nós causamos com o uso do vício, ele vai nos trazer um corpo bilioso na próxima reencarnação. Ah, mas eu tomo socialmente, é só um vinhozinho. São nomes bonitinhos para amenizar a coisa. Tudo é álcool. E tudo leva ao vício. Porque o socialmente, o vinhozinho, aquele para relaxar, chega um ponto que a pessoa não consegue mais se tirar. Tanto que a Organização Mundial de Saúde diz que o alcoolismo é uma doença. Então, se hoje nós temos a sociedade mais alcoolizada da história, eu, Carvalho, falo, daqui 100, 150 anos, nós teremos a sociedade mais doente da história. Porque serão esses viciados que desencarnarão e reencarnarão posteriormente, trazendo toda sorte de doenças. E pode ser um monte. Pode ser desde simples alergias a doenças graves no aparelho gástrico, nos rins, no fígado. Pessoas que já nascem em ter idade, se não fizer um transplante de coração ou de fígado, vai morrer. São eles voltando, os suicidas. Problemas neuronais causados pelo algo que vai inibir os departamentos cerebrais. Então nós precisamos sim erguer essa bandeira. Só que para erguer a bandeira temos que dar o exemplo. Porque combater o vício não é fácil. A primeira coisa para a pessoa sair do vício é reconhecer que tem o vício. Eu só bebo socialmente, é só um vinhozinho, é só para relaxar. É um indicativo que ele não reconhece. Não, eu bebo e não consigo parar mais. Então você reconhece. Segundo passo, querer sair. Porque se a pessoa não quer, não adianta. Pega uma pessoa que está deitada e tenta pôr de pé. Se ela não quiser, não adianta. Ela amolece o corpo, você solta, ela cai. Por isso que Jesus falava. Sempre, antes de Jesus curar alguém, ele falava: o que queres que eu faça? A pessoa tinha que querer. Porque para Jesus atuar naquele corpo, se ele não tivesse aberto, Jesus poderia até fazer a cura, mas ele voltaria a ficar doente. Senhor, eu quero enxergar, eu quero andar, então levanta e anda. Ele quis. Então a pessoa precisa querer. Só que quando chega no grau alto da viciação, sozinho ele não sai. Para isso nós temos as ajudas profissionais.
Hoje o SUS oferece tratamento gratuito, medicação gratuita, e sorte dessa nova geração, porque há 30 anos atrás não existia. Se a pessoa quiser parar de fumar, tem um monte de medicamentos. Se ela quiser parar de beber, tem um monte. Mas é tão sério que se ela parar de beber e tomar um gole depois de 20 anos, volta tudo. Porque internada numa clínica em casos graves, a pessoa só pode ser internada se quiser. Porque se não quiser, você interna, ela fica 1 ano internada. Quando ela sair, ela volta a beber. Porque lá, os médicos vão substituir, por exemplo, os efeitos do álcool por um efeito de medicamento. E quando conseguir substituir, tira o álcool e manter o medicamento que dá o mesmo efeito, eles vão tirando o medicamento aos poucos, até o corpo reacostumar. Basicamente assim o tratamento. Só que aí tem o 4º passo. Porque quando a pessoa sair da clínica, se ela não mudar os hábitos, se ela não mudar os pensamentos, ela não consegue manter. Mudar os hábitos é, por exemplo, mudar o ciclo de amigos. Porque amigo de pinga, ele não te deixa ficar tranquilo. Vai sempre te oferecer. Se você tinha o hábito de viver em boteco, em baladas, e você é doente do alcoolismo, e continuar frequentando, é questão de pouco tempo. O ditado popular: passarinho que anda com morcego, acaba dormindo de cabeça para baixo. Se você vive no meio onde todos bebem, por mais que você seja firme nos seus propósitos, mais cedo ou mais tarde você vai ceder. Outro ponto é que o viciado tem as companhias espirituais. Portanto, em paralelo ao trabalho profissional médico, é fundamental o trabalho espiritual. Que pode ir, por exemplo, de um passe, água fluidificada, até a desobsessão. Ah, mas a desobsessão funciona nesse caso? Funciona. Porque é graças à desobsessão que muita gente tem um tratamento médico e consegue sair. Porque muita gente só com tratamento médico não consegue sair. Porque aqueles espíritos que tinham nele o alambique não liberam. Tem gente que tem um cacho de viciados juntos. Alguém que já deve ter ouvido alguém falar: poxa, mas o fulano é bom de beber demais. Ele começa a beber 7 da manhã, 7 da noite, já tomou todas e não está nem bêbado. Não está mesmo. Está assim, ó, de espírito tomando junto com ele. O que era para fazer mal para ele, deixar ele tonto, os espíritos estão caídos lá do lado dele. Esse é o sinal mais alto de alerta que tem um processo obsessivo gravíssimo, altíssimo. Quantas vezes nós vimos lá no sanatório pessoas viciadas entrar para o tratamento e só conseguir sair depois que fazia o tratamento mediúnico? Porque fazia os dois: o médico através do psiquiatra e o mediúnico através dos trabalhadores. Mas se a pessoa também não mudar o pensamento, o tratamento mediúnico não resolve. Porque os amigos espirituais trabalhadores dessa seara cortam as ligações magnéticas que ligam os espíritos viciados à pessoa viciada, e ela sai, por assim dizer, livre. Mas ela sai livre, se vê livre, vai para o boteco, vai para os amigos, vai para o churrasquinho e toma, ele traz outros. Então não é que o tratamento mediúnico não funciona. É como eu estar muito gripado e ir numa farmácia tomar uma injeção cavalar. No outro dia eu acordo muito bem, a gripe sarou e já vou para a sorveteria. Não resolve. Agora, se eu também não tiver um apoio religioso, eu não consigo sair. Seja qual for a religião, eu não conheço uma pessoa que se engaja realmente nos trabalhos que a sua religião provê, que tem algum tipo de vício, de viciação. Não tem. Você sobe vários degraus acima das questões do mundo. Os seus valores mudam. O seu modo de ver a vida muda. Os seus sentimentos mudam. Quando a gente conecta com Deus, em qualquer religião, o nosso padrão vibratório muda. E aí nós afastamos os maus espíritos por questão de afinidade. Livro dos Espíritos. Qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Atrair os bons. E como a gente atrai os bons? Com bons pensamentos, com boas atitudes.
Então essa é a nossa responsabilidade. Porque o que eu tenho visto é de mamando a caducando, todo mundo beber como se fosse comum. Pouco tempo atrás, eu ainda morava em Mineiros, morava no prédio, o pessoal do prédio eu gostava demais, era uma turma muito gente boa, que de quinta a domingo, todo mundo reunia no play, para um churrasquinho, para um lanchinho, vamos fazer sanduíche, vamos, todo mundo descia. Mas a cerveja rolava solta. E tinha lá um dos vizinhos, que era um cara que eu admirava, que eu gostava bastante dele. Até vi um vídeo que ele postou no grupo do prédio. Num desses churrasquinhos, ele com um bebê que não tinha 8 meses, 9 meses. Ele molha o biquinho no copo de cerveja, bota na boquinha do bebê, ele faz até bicota. Viu? Meu filho já é homem desde cedo. Com todo respeito, um cara desse para mim tinha que ser preso. Porque é de uma irresponsabilidade. Por que o bebezinho fez bicota? Porque um ex-alcoólatra é reencarnado. E que ele acaba de disparar o gatilho da doença da criança. E nós vemos hoje os pais nos churrasquinhos ensinando as crianças a beber, nos barzinhos que mantém em casa, mostrando para as crianças que aquilo é bom. Você pode equiparar isso a uma pessoa que guarda uma arma em casa, ensinando para o filho: olha, a arma está ali e usa assim. É a mesma coisa. E qual a responsabilidade desse pai? Evangelho segundo o Espiritismo. Irmã Ricardo, quero fazer uma pergunta. Fala, Nelson. Quem tem uma arma de fogo vai saber que não tem religião. Às vezes tem religião, é aquele que entrou para a religião, mas a religião não entrou para ele, entendeu? Depois eu explico isso, já estou terminando aqui. Então, Evangelho segundo o Espiritismo: ao desencarnar, Deus perguntará: o que fizestes ao filho pelo qual eu te confiei? Aquele filho que às vezes eu fui responsável pela queda dele na outra reencarnação, e que ao me tomar conta e consciência do que eu fiz, eu peço a oportunidade de ter ele como meu filho, para eu colocar no caminho reto, eu desvio, dando maus exemplos. E a responsabilidade nossa como espíritas é tremenda. Porque o que eu vejo de espírita, frequentador de campanha do quilo, frequentador de trabalhos assistenciais, da sopa, dando palestras, dirigentes que não fazem o que falam. Não foi só uma vez que eu fui convidado a fazer uma palestra e que depois que o dirigente fez a prece inicial, me entrega o microfone para eu falar, eu não consigo ficar com o microfone a essa distância, dado o cheiro de fumo de cigarro no microfone. Com que tipo de entidade você acha que o médium sintoniza numa reunião mediúnica, que acontece geralmente à noite, depois dele ter tomado uma no churrasquinho na hora do almoço? Com espírito de luz? E o pior que está assim, ó, de médium viciado, dando comunicações de grandes nomes. Falei isso ontem na palestra. As mistificações, os falsos profetas da erradicidade. Então nós espíritas temos uma responsabilidade gigantesca, porque nós temos que exemplificar. Porque uma das funções principais da doutrina é combater o materialismo, é reviver o cristianismo primitivo. E não combina mesmo você viver o que o Cristo pregou, vivenciando uma vida paralela toda viciada e viciosa. Pensemos nisso. O tempo é escasso, começamos atrasado, eu tive que dar um descontado, me perdoe pelo atraso. Espero que o que nós falamos aqui não fique no filtro da porta quando sairmos. Levamos para fora, passemos para as pessoas, mas dignifiquemos a doutrina espírita, mostrando que somos espíritas, porque nós só podemos dignificar a doutrina, só podemos mostrar o que é um espírita, sendo espírita na sociedade.
e não combina com vícios. Que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado.